Boa noite. 4 razões para a volta do Senhor Jesus na grande tribulação. Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Talvez um dos assuntos mais controversos dentro do estudo escatológico seja o arrebatamento da igreja. É isso aí. E a causa principal dessa confusão, toda essa forma de entendimento entre os estudiosos que interpretam os textos bíblicos que tratam desse assunto com sentidos totalmente diferentes, tá bom? Para que possamos esclarecer um pouco essa confusão, precisamos ter em mente que a Bíblia, na sua maioria das vezes, explica a própria Bíblia, tá bom? Não havendo assim a necessidade de grandes interpretações. No estudo de hoje, vamos trazer 4 grandes pontos de dúvida à discussão entre os estudiosos em relação ao arrebatamento da igreja. São questões que causam muita controvérsia, confusões e questionamento no povo de Deus. Espero que, ao analisar esses 4 pontos, você tenha suas dúvidas também sanadas em nome de Jesus, tá bom? Ainda nessa parte introdutória, precisamos esclarecer 3 linhas interpretativas sobre o arrebatamento. A linha pré-tribulacionista crê que a igreja verdadeira, noiva de Cristo, será levada da terra antes do governo do anticristo começar. Ou seja, dentro dessa linha de pensamento, a igreja não passa pela grande tribulação. A linha pós-tribulacionista crê que a igreja só será arrebatada no final de grande tribulação, quando Cristo voltar, ou seja, a noiva de Cristo passará por todos os flagelos descritos em Apocalipse e só terá sua redenção no final de tudo. Essa é a linha de pensamento também crê que a grande tribulação servirá para separar o trigo do joio, ou seja, a igreja verdadeira da falsa. Existe ainda uma terceira forma de crença no qual a igreja será arrebatada no meio da tribulação, ou seja, quando o anticristo firmar o acordo de paz de 7 anos, a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio desse acordo. Nessa linha de crença, a igreja verdadeira vai viver um período de falsa paz proposta pelo anticristo. Com essa base introdutória, vamos avaliar agora os principais pontos de discussão entre os estudiosos sobre o tema e razão pela qual as visões pré-tribulacionistas é a mais coerente com as escrituras, pelo menos é o que estamos falando aqui. Em complemento a esse estudo, não deixe de ler também o artigo Somos a Última Geração, tá bom? Quanto tempo falta para o arrebatamento? Razão 1. A mensagem é a iminência volta de Cristo. 1. Olha aí, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13, 33. Quando falamos em arrebatamento da igreja, dá 3 linhas interpretativas. A que se encaixa melhor na questão da iminência da volta de Jesus é a pré-tribulacionismo, tá? O pré-tribulacionismo. Jesus nos orienta a estarmos atentos aos sinais da sua volta, pois não sabemos quando isso acontecerá. Ou seja, a igreja precisa buscar constantemente a comunhão com Deus a fim de se encontrar pronta e preparada para o arrebatamento. Essa é a principal razão pela qual a igreja está ciente dos sinais da volta do Senhor Jesus. A iminência do arrebatamento faz com que a igreja espere Jesus vir no ar buscar sua igreja. Ele traz consigo a alegria do encontro de Jesus com sua noiva. Nas outras linhas de entendimento, as pessoas aguardam o aparecimento do anticristo, os sinais, as guerras e os desdobramentos de muitas outras profecias. Primeiro, isso destrói a iminência. Segunda razão, ninguém sabe o dia ou a hora. As escrituras declaram que ninguém sabe o dia ou a hora do aparecimento de Jesus. Isso tem o que significar o arrebatamento da sua igreja. Se fosse para o tempo depois,
da tribulação não faria sentido. Os dias e horas da tribulação podem ser contadas e conhecidos de acordo com a profecia de Daniel 9:27. Anos, meses e dias exatos são dados a qual um que veja o anticristo fazer o pacto de paz com Israel pode começar a contar chegando no ano, no mês, dias em que os pés de Jesus tocarão a terra. Obrigado. Quando entramos na tribulação, calcularemos os dias e a hora em que o oposto ou dito pelo próprio Jesus. Fez sentido? Em Marcos 13, 28, 37, a parábola da figueira, o renascimento de Israel é dada mostrando uma época e a estação geral. Jesus novamente exortou seu povo a estar pronto, observando, porque eles não sabem o dia ou a hora em que ele virá. Em Lucas 21, 29, 36, a parábola da figueira é repetida como uma advertência paralela para estar pronto ao olhar. Porque ninguém sabe o dia ou a hora quando Jesus aparecerá para arrebatar sua igreja, sua verdadeira igreja. O arrebatamento da igreja antes da grande tribulação é um incentivo para uma vida santa. Razão número 3. A segunda vida de Cristo Jesus. Em estágio, Israel, os fariseus judeus no tempo de Jesus não reconhecia seu Messias prometido. Quando Jesus se apresenta a eles, porque eles não diferenciam suas próprias profecias, que mostram as duas vindas de Jesus. Na primeira vinda de Jesus, ele chega à terra como Messias, sofrido. Isaías 53, 2 ao 10, Salmos 22, 6 ao 8, Salmos 11, 1 ao 18. Na segunda vinda de Jesus, ele chegará à terra como um rei vencedor e reinante, Salmos 2, 6, 12, Zacarias 12, 9, de 1 a 16. Os judeus que estudam as escrituras como se tivesse um microscópio perderam isso de vista quando Jesus não se encaixou na ideia de um rei. Eles o rejeitaram como poderia ser. Como eles poderiam ter perdido isso? Duas razões. Eles tinham ideias pré-concebidas do que esperar. B. Eles estudaram as escrituras como compreensão natural. A mente corrompida da carne que está no inimigo. Os líderes religiosos continuamente tentaram prender Jesus e eles os repreendeu com frequências, os que enfureceu ainda mais. Mateus 12, do 1 ao 50. O exemplo clássico da sua cegueira, as pessoas religiosas não podem ver que Jesus realmente era. Quando Jesus disse, eu sou, o equivalente hebraico do nome de Deus, Lucas 22, 70, e disse que o veria sentado à destra de Deus e o Pai, Mateus 26, 64. Eles rasgaram suas roupas e acusaram de blasfêmia, e isso levou à sua crucificação, exatamente como as escrituras profetizaram. Os líderes religiosos de Israel foram instrumentos em ajudar a cumprir suas próprias profecias. Em 1 Coríntios 15, 22 ao 25, hoje as pessoas também estudam as escrituras com suas compreensões naturais, entendeu? Sem a luz do Espírito Santo às vezes. Eles têm ideias pré-concebidas de como as profecias serão cumpridas. No seu achismo, tá bom? Muitas não vê a segunda vinda de Jesus acontecendo em pequenas etapas ou grandes etapas. O estágio 1 é o arrebatamento da igreja, quando Jesus desce ao ar para chamar a sua igreja para si mesmo. O estágio 2 é a segunda vinda, quando ele pôs os pés, Jesus realmente toca a terra. A 4, não confundir Israel com a igreja. Ao estudarmos o livro de Apocalipse, tendo em mente as profecias que são específicas para o povo de Israel e as que estão destinadas à igreja do Senhor Jesus, podemos entender melhor que muitas das profecias que abrangem o acontecimento da grande tribulação são específicas para o povo de Israel e para também os gentios. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo e disse, sobe aqui e eis mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que